Discutir e buscar alternativas para o desenvolvimento do cenário cultural na cidade. Esse foi o objetivo da 7ª Conferência Municipal da Cultura, que aconteceu neste fim de semana em Blumenau. Representantes da sociedade, da educação e do governo discutiram 4 eixos principais: a implementação do Sistema Nacional, a produção simbólica e diversidade cultural, cidadania e direitos culturais e cultura como desenvolvimento sustentável. Para falar sobre os projetos discutidos, eu estou aqui, pessoal, com os delegados da conferência. É o Max Jaques e também a Leide Liz. Obrigada pela participação de vocês. Vamos lá, então, o que vai ser levado desse debate agora para a conferência estadual? Bom, esse encontro, essa conferência, apesar dela receber a 7ª conferência, seguindo o cronograma das últimas conferências, nós somos um passo para a Conferência Nacional. Então, agora, a partir desses eixos que você acabou de ler, foi discutido em vários grupos e tirado algumas propostas de possibilidades e necessidades da nossa cidade, necessidades que nós temos em relação ao Estado e necessidade que também vemos em relação ao nacional. Como, por exemplo? Como, por exemplo, uma proposta que foi tirada, digamos, nacional. Vamos supor, você recebe algum tipo de isenção fiscal para tu colocar, por exemplo, cinema. Você recebeu para implantar as suas salas de cinema isenções fiscais. Você tem que passar obrigatoriamente para a sociedade alguma vantagem, né? Seja por entradas de menor valor, seja pela promoção de filmes diferentes, né? Enfim, são várias possibilidades que você tem. Você recebeu uma isenção do órgão público, né? De impostos, então você tem que repassar isso. Então, isso é uma proposta que o município entende, que as pessoas que estavam na conferência entenderam que pode se levar para o nacional. Então, nós debatemos durante o dia inteiro, né? E em quatro grupos diferentes, discutindo esses 4 eixos, tiramos algumas propostas, que a recomendação era de que a gente tirasse 3 propostas para a esfera municipal, estadual e federal. Nessa direção que a Leide apresenta, na esfera municipal, por exemplo, saiu uma proposta de que os projetos aprovados pelo Fundo Municipal de Cultura e financiados através dele, os direitos autorais, o produto cultural resultante daquele projeto, ou seja, o CD que foi gravado, o DVD, o livro... A peça de teatro que foi exibida. Exato. Ela seja direcionada com os direitos autorais compartilhados com a Fundação para uso educacional, de assistência social e de saúde. Obrigatoriamente. Como sugestão, se essas esferas do poder público julgarem conveniente ou acharem necessário. Para diminuir um pouco dos entraves nas relações que a cultura desenvolve com outras áreas da gestão pública e da economia em geral. O eixo da economia criativa é um grande destaque dessa discussão, né? Ou seja, como fazer com que a arte e a cultura ela tenha alguma autonomia econômica financeira e que não seja tão dependente do Estado, não seja tão dependente do patrocínio e de todos esses entraves que fazem com que a coisa fique um tanto morosa, demorada, né? Bom, assim, já foi a 7ª conferência. Exato. De todas que já passaram, de fato, o que é debatido realmente acontece na prática? Essa é uma discussão bastante pertinente. Eu dizia na conferência que nós estamos num momento muito rico no país, né? Por conta de 2 eixos principais. Primeiro, todos esses movimentos sociais que aconteceram e que nós ocupamos as ruas, e também porque estamos discutindo um Sistema Nacional de Cultura. Então, eu faço destaque de que, além de ocupar as ruas, a gente precisa ocupar outros espaços tão vazios quanto as próprias ruas, inclusive essas conferências e essas oportunidades que nós temos de participar do processo de decisão. Porque faltam pessoas Falta acompanhamento, né? Discutam. Em Blumenau nós tivemos em torno de 40 participantes na conferência, numa cidade com aproximadamente 300 mil habitantes. A gente sabe que isso acontece também nas associações de moradores,
nas discussões sobre saúde, assistência social, aquele negócio, educação. o pessoal quer mais cultura, mas porém falta participação. E por isso não acontece. Porque você tem que ter uma agilidade depois da conferência, porque não basta você ir lá e dizer que quer assim, né? A discussão foi riquíssima, propostas excelentes surgiram daqui, mas elas demandam mais discussão, elas demandam encaminhamento, elas demandam ser transformadas em leis, algumas têm que ser... Então, todo esse processo é demorado pela própria questão de ter gente para fazer. Então, não é a fundação que só tem que fazer, né? A sociedade também tem que fazer a parte dela em termos de estar acompanhando, dizer, olha, a gente discutiu isso até agora, não foi implementado. Né? A gente quer... Cobrar também junto. Sim, assim, foi definido lá que há necessidade de descentralizar as atividades culturais também para os bairros e tudo mais. Então, a gente tem que acompanhar, tem que cobrar de qual é a ação que está sendo feita. Bom, a gente está falando aí de cobranças, de debates, de participação em debates, mas na cultura em geral, ou seja, no produto final, o público blumenauense valoriza a nossa cultura? Eu entendo que o público blumenauense que tem acesso à cultura a valoriza. A exemplo, o 26º Festival Internacional de Blumenau, que é o festival, é um dos festivais mais antigos do país, se não da América Latina nessa área. Eu entendo que as pessoas precisam estar mais atentas a essas possibilidades, começar a entender que o acesso à cultura ele também é gratuito, então não precisa ter medo de ir à Fundação Cultural, não precisa ter medo de frequentar esses espaços, é preciso desenvolver essa entrada. Eu acho que o público blumenauense gosta da cultura, mas pode gostar ainda mais. E aí depende de um trabalho de várias áreas, do poder público, da sociedade civil organizada, do próprio público de buscar essa informação. E os canais com a educação, né? Porque a gente também debateu muito isso, sempre vem à tona, cada vez mais. As próprias propostas aí do Plano Nacional do MINC, várias das metas dizem respeito à relação com a educação, né? Na verdade, se você não aprende, se você nunca viu... Mas um trabalho disciplinar em escola? Um trabalho de inserção das atividades de formação cultural mesmo nas escolas. De formação de nos currículos, né? Até se falou em flexibilidade dos currículos, né? Isso é bem interessante. Por exemplo, até uma vez a gente citou aqui sobre uma disciplina que foi implementada, educação financeira, para entender melhor a lidar com a parte financeira no futuro. Da mesma forma, a cultura. Que está inserida no dia a dia de todo mundo e que, infelizmente, a criança uma vez ou outra, né, vai ao teatro, ao cinema, enfim, quando tem acesso, né, isso não acontece sempre. Então, não é naquela vez, né, que ela vai se formar culturalmente, né? Ela, lógico, não tirando, né, a formação que acontece às vezes no próprio bairro dele, que aliás se fala muito da diversidade cultural, né, Marcos, que a gente falou bastante também, né, de valorização daquela cultura local também, né? Sem dúvida. E levar para os outros cantos também, né? Bom, em novembro acontece a Conferência Nacional e daí, quem sabe, a gente colhe os bons frutos. A primeira estadual, né? Estadual vai ser quando? Nós perderemos o aniversário da cidade, dia 2 e 3 de setembro acontece a conferência estadual em Florianópolis, que elege delegados para a Conferência Nacional. Entendi. Esse processo de discussão é importantíssimo, né? Mas para além dele, a gente tem agora o Colmeia, que está acontecendo em Blumenau nos dias 10 e 11 de agosto, que é um evento cultural bastante forte. Aberto ao público? Aberto ao público, no Teatro Carlos Gomes, de graça, música, teatro, dança, artes plásticas, artes visuais, cinema... De tudo. Que dias, datas? Dias 10 e 11 de agosto. 10 e 11 de agosto, já se agendem. E nesse evento a gente vai ter uma série de rodas de conversa a respeito sobre arte, política e cidade, que também é uma oportunidade de pensar sobre as direções que isso toma. A gente está num momento bem importante para falar disso. Lógico, sem dúvida. Gente, obrigada, tá? Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa e expor também essas dificuldades até que a gente tem com relação à cultura. Obrigada.